de tripudiar de vocês. Quer dizer, cadê o respeito? Tem que respeitar e tem que preocupar sim. O Atlético ainda não está, como diria aquele antigo locutor, na ponta dos cascos, para a gente achar que o Atlético vai chegar lá, em Belém do Pará, terra onde Jesus nasceu, e vai atropelar o Remo. Não dá para falar, gente. Que o Atlético joga hoje um futebol defensivamente mais seguro? Sim. Que o Atlético tem mais condição? Sim. Que o Atlético tem mais estrutura, elenco, tem. Mas o Atlético ainda, por mais que fora de casa, né, tenha conquistado bons resultados, com bom aproveitamento, mas eu acho que tem que preocupar sim. É uma preocupação sim, jogar contra o Remo lá, aliás, jogar contra qualquer adversário. O Atlético tem enfrentado algumas dificuldades que a gente tá notando, principalmente a dificuldade de fazer gols nos adversários. Porque não tem referências, e nós falamos isso aqui essa semana inteira. Então, tem que se preocupar sim. Aliás, o Pikachu adora, né, contra o Atlético, né? Adora. Né? Então, eu não vou falar de lei do ex com o Zé Wellison, não, é um jogador que joga mais atrás e tal, embora goste, abriu, ele mete uma bicuda e chuta para onde o nariz apontar, mas eu acho que merece um cuidado, sim, uma preocupação. Então, muito me admira, né, da cadeira de comentarista coerente a levantar-se, a apresentar o programa, tripudiando de um posicionamento do repórter, hoje repórter Breno Galante, direto de Belém do Pará. Agora, respondendo sua pergunta, voltando à normalidade aqui, presta atenção. Ô, Preto! Ô, Preto! Nós estamos juntos, Preto! Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu preciso dizer a vocês que a situação do Atlético é diferente em relação a um jogo da dimensão que o Cruzeiro que vai ter contra o Flamengo, por uma Copa Libertadores, que os dois querem avançar. O Flamengo por várias razões, o Cruzeiro porque, de fato, reforçou-se para isso e pegou o pior adversário possível nessa fase da Libertadores, mas a dimensão do confronto é maior do que, obviamente, quer dizer, eu estou falando isso, a gente aqui de fora analisando os dois confrontos. Mas se você for perguntar no Atlético, eles vão falar, não, é tão importante quanto e tal, e o Atlético não pode desprezar. Mas eu acho que pela dimensão dos confrontos é diferente. Mas eu não sei, no caso do Atlético, se o Atlético tem essa variação de nível de concentração. E eu só me apeguei a falar esse negócio de estar com a cabeça na quarta-feira e menos no domingo, porque no primeiro jogo contra a Chapecoense, o Cruzeiro teve uma variação absurda de nível de concentração. O próprio Arthur Jorge falou muito disso, né, do ritmo muito baixo do jogo, do primeiro jogo contra a Chapecoense e tal. E na volta vocês viram que foi diferente. A mesma coisa se aplicou ao Abel, que venceu facilmente Fortaleza no primeiro jogo e depois foi jogar fora e o nível de concentração vai lá para baixo. É absolutamente normal, gente. Os caras são, como o Betinho disse aí, os caras são humanos. Acontece nas melhores famílias. Então, Guimarães, primeiro colocar uma questão muito importante. Substituir um dos maiores comunicadores da TV brasileira, quiçá sul-americana, exige coragem para falar as coisas. E eu, em momento algum, eu fiz um demérito ao Remo. Eu falei de jogadores. E sobre jogadores, eu vou continuar apontando o dedo para jogadores que eu acho tecnicamente limitados ou pouco qualificados. Eu vou continuar apontando, como já fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo. Eu acho que hoje, o Pikachu de hoje, 2026, não pode levar medo ao sistema defensivo do Atlético. Não pode dar choque. O Aleph Manga não vai dar choque. Informação sobre o Fred, porque nós temos aí uma notícia quentíssima. Tá na tela. Fred encaminha rescisão com o Fenerbahçe e fica perto de assinar com o Atlético. Informação da 98, né, através do Arthur Albuquerque e do Igor Assunção, tá? Tá aí o Fred, e a matéria diz o seguinte, ó, a novela envolvendo o Fred está muito próxima de um desfecho positivo para o Atlético. O volante encaminhou a rescisão de contrato com o Fenerbahçe da Turquia e está mais perto de retornar ao futebol brasileiro para defender o clube do coração. Já existe inclusive um acordo entre Galo e staff do jogador, que trabalha nos últimos detalhes da mudança do atleta para o Brasil. Olha aí que importante. Aos 33 anos, Fred fez sua última partida pelo Fenerbahçe na última quarta-feira, que ele atuou, né, no meio de semana, nos playoffs da Champions League contra o Sturm Graz. Ele foi reserva e atuou por cerca de 20 minutos, entrou no segundo tempo.
Apesar do prestígio com o técnico Ismail Kartal, Fred foi liberado pelo Fenerbahçe principalmente para que o clube pudesse abrir espaço para novos jogadores estrangeiros no elenco, né? Aí tá falando aqui do Rafael Leão, já trouxe, é um interesse do Fenerbahçe, né? Um dos jogadores que o Fenerbahçe gostaria de contratar nessa janela. E o Rafael Leão é um nome gigante aí do futebol europeu, um grande atacante, e eles têm interesse, inclusive, recentemente o diretor, espécie de diretor de futebol do Fenerbahçe, viajou para a Itália para conversar sobre o Rafael Leão com o Milan. E aí tá aqui, ó, caso a contratação seja confirmada, Fred será o terceiro reforço do Atlético nessa janela de transferência, ao lado de Léo Duarte e Thiago Borbas, né? O clube alvinegro também mantém negociações pela chegada do volante colombiano Kevin Castanho do River Plate por empréstimo. Inclusive, essa informação do Kevin Castanho já trouxemos aqui, o César Luiz Melo cravando, dizendo lá o trato hecho, né? Acordo fechado entre o Atlético e River Plate. O Nicola conversou com uma pessoa do Atlético e essa pessoa disse que ainda faltam alguns detalhes com relação ao Kevin Castanho, tá? Então vamos aguardar. Mas o Fred, que é o assunto principal aqui do vídeo, o Atlético então estaria próximo agora. Também já conversaram com o pessoal do Atlético, né? Já conversaram no Galo e eles disseram que não é bem assim, tá? Eles seguem, é a cautela, né? Seguem cautelosos porque realmente as coisas, por mais que esteja próximo, por mais que esse acordo já esteja bem avançado, próximo de acontecer, enquanto não estiver assinado, os turcos podem simplesmente voltar atrás e não liberar o jogador. Vamos ver se o Atlético vai precisar ou não, né, de uma compensação financeira, mesmo que pequena, 2 milhões de euros, pequena para o Fenerbahçe, né, para o Atlético, pelo visto é um valor aí bem considerável. O Atlético não quer gastar nada, mas talvez aí com a chegada de novos reforços no Fenerbahçe, o Fred não estaria nos planos da diretoria, do treinador até está, mas não da diretoria, e tem um salário alto, então eles poderiam liberar o jogador. Então vamos aguardar, a informação é quente, o Igor Assunção não brinca com a notícia, e segundo ele, o Atlético está muito próximo desse acerto com o Fred. O Fred, na verdade, estaria muito próximo de acertar com o Fenerbahçe a sua saída, né, a sua rescisão contratual. Rescindiu? Acabou. Ele é do Galo, já está acertado com o Atlético, não vai ter leilão com outras equipes. Ele quer vir jogar no Galo, já está olhando casa, inclusive, próximo do CT. Então, vamos aguardar, mas a notícia é quente e importante, Fred. Esse desfecho pode ser feliz para o Galo. Eu sigo ainda assim, né, com o pé atrás, ainda sigo um pouco cauteloso com relação a isso, porque é um grande nome, seria uma contratação muito importante. E eu não vou aqui cravar e ficar todo... agora já era, ele vai ser do Galo. Não, vamos com calma. Espera sair aí as notícias, as informações, o Atlético anunciando também. Tudo isso para